Sobre a possibilidade da suspensão do X ser analisada pelo plenário do Supremo, o nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional e Eleitoral do Mackenzie, Sávio Chalita. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Uma alegria poder trazer, e professor de Constitucional e Eleitoral, Thiago, só vim para comentar casos polêmicos, né? Uma honra poder, de alguma forma, colaborar. E põe polêmica nisso, a gente já está há alguns dias falando só sobre isso, né, professor? E eu começo perguntando o seguinte, essa possibilidade de levar a decisão aí sim para o plenário, para todos os ministros analisarem, isso ratifica, ou pelo menos dá uma cara mais legal, vamos dizer assim, a essa decisão que proíbe o X aqui no Brasil? Ótima colocação, Thiago. Só para que o telespectador possa acompanhar, os internautas possam acompanhar e entender, porque a questão é de extrema subjetividade no campo processual, inclusive, né? Normalmente o processo ele tem muita objetividade, aqui está ao contrário em alguns elementos. Veja por quê. Trata-se o início todo de uma decisão em causa ou em razão de uma investigação da Polícia Federal. Então, a decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a suspensão da plataforma, ela vem dentro dessa investigação, que por si só era sigilosa. Acontece que nós tivemos duas ADPFs, são duas ações chamadas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação que vai discutir aí se existe alguma questão constitucional sendo sensibilizada, sendo, né, de alguma forma afrontada. Essas duas ações elas foram promovidas recentemente, uma pelo Partido Novo e a outra pelo Conselho Federal da OAB, discutindo justamente a decisão proferida, como eu disse lá no início, naquela investigação da Polícia Federal. O que nós temos agora? O que aconteceu, que nós tivemos há pouco notícia, é que o ministro Nunes Marques, que é o relator dessas duas ações que serão julgadas em conjunto, ele está neste momento analisando o pedido de medida cautelar para se suspender, diante do pedido do Partido Novo, do Conselho Federal da OAB, as determinações que foram dadas, como a suspensão, como inclusive a multa aplicada a usuários que tentassem acessar por VPN, como determinações para o Google, enfim, que foram ali proferidas. Então, nesse momento, o ministro ele pode dar a chamada decisão monocrática quando diante de uma urgência. No entanto, naturalmente, pelo processo que nós temos de julgamento de ações dessa natureza, ficaria, na sequência, a cargo do plenário poder convalidar ou não a medida do Nunes Marques, que, por sua vez, vejam, essas duas ações, elas visam atacar a decisão do Alexandre de Moraes. Eu fiz esse passo a passo para tentar relacionar de uma maneira mais objetiva aqui, né? Então, é possível e é muito provável que essa decisão final fique a cargo do plenário do Supremo Tribunal Federal em breve. O professor, isso que o senhor está falando é importante porque essa também é uma dúvida que nós temos para quem é leigo nesse assunto, claro que não é da área do direito. Ele pode primeiro suspender essa determinação e aí vai para o plenário, ou ele pode manter a suspensão do X aqui no Brasil e mas ter a discussão no plenário também, ou se for para o plenário, antes a suspensão da decisão de Alexandre de Moraes, ou não necessariamente? Ótima pergunta, Thiago. Mais uma vez, veja só, qual que é o objetivo que nós temos dessas duas ações que foram propostas recentemente? É atacar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual é o primeiro pedido que nós temos nas duas ações? Que haja a concessão de medida cautelar, ou seja, uma liminar, né, no linguajar mais amplo aqui, uma liminar. O ministro Nunes Marques, para que possa decidir essa liminar, ele vai ter a possibilidade, que é o que ele fez, de falar para que o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e o AGU, Advogado-Geral da União, se manifestem, tá? Então, após esses 5 dias que consta nessa decisão, é que ele vai tomar a decisão. Se ele concede a medida cautelar, que significa dizer suspender a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou se ele não concede a medida cautelar, mas não significa que acabou o processo, porque essa decisão, então, agora vai a cargo para análise do plenário. Um dado importante é que quando que pode o ministro, agora nesse caso, Nunes Marques, decidir algo em termos de uma liminar? Ele pode decidir em 2 situações nesse sentido, né? Quando tiver uma urgência, que seria o caso aqui, por conta do envolvimento de direitos fundamentais, como liberdade de manifestação, liberdade econômica, etc., e quando tiver diante de um recesso por eles. Então, ele pode tanto decidir de imediato, como em algum momento posterior em decisão definitiva. Mas
que essa questão chegará ao plenário é uma situação, sim, bastante provável. E, professor, e pode acontecer uma situação muito curiosa, porque se o ministro Nunes Marques suspende a decisão de Alexandre de Moraes, aí todo mundo volta a ter acesso ao X. Aí essa decisão vai para o plenário, e o plenário pode decidir para suspender o X mais uma vez. Aí vai e volta, e o usuário é o que, obviamente, acaba sofrendo nessa situação. Mas, pessoalmente, o plenário deveria ou deve ratificar essa decisão de Alexandre de Moraes ou não se sabe? Depende da discussão. Olha, se nós analisarmos o que a primeira turma já decidiu, você tem aí uma decisão que vai ser bastante apertada, né? Também para explicar, ser bastante didático nesse ponto. O Supremo ele tem 11 ministros, tem um presidente, que é o Barroso, o ministro Barroso, e você tem duas turmas, né, dois conjuntos compostos aí compostas por 5 ministros cada. As decisões, e essa previsão agora do regimento interno do Supremo, quando as decisões elas são conflitantes entre as turmas, cada turma pensa de um jeito, naturalmente isso já vai ser levado ao plenário, né? Então veja que o que nós temos é uma incógnita de toda forma, porque nós temos 5 ministros que pensam na manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes e outros 6, compondo os 11, que teriam aí que se manifestar numa eventual situação de levar a plenário, que é muito provável, como eu disse, de acontecer, né? Então nós temos uma incógnita, mas tendente a ser a manutenção da decisão, pelas próprias fundamentações que os ministros que já acompanharam a primeira ocasião de Alexandre de Moraes, enquanto de defesa da soberania nacional, defesa da própria estrutura do Poder Judiciário e de fazer valer as decisões judiciais. Então, é muito provável que a decisão final que nós tenhamos é de manutenção. Eu ainda acredito, Thiago, colocando até uma ponderação pessoal que eu não costumo fazer, mas uma ponderação pessoal no sentido de que a decisão será mantida, mas algumas situações ali não, como, por exemplo, a multa ser aplicada a pessoas naturais e jurídicas que tentarem acessar via VPN, né, que é o famoso VPN que muitos usam, principalmente por conta de home office. Então, provavelmente, eu acho que essa deve cair essa determinação, e só para título de curiosidade, foi o único pedido que o Conselho Federal da OAB fez, que essa multa não fosse aplicada indistintamente para pessoas que não tivessem relação jurídica com o caso. E foi, inclusive, o único ponto de divergência do ministro Fux, que acompanhou os demais colegas da primeira turma, mas só com relação à questão da multa que ele divergiu. Perfeito. Professor Sábio Chalita, de Direito Constitucional e Eleitoral do Mackenzie. Como sempre, muito obrigado pelas explicações aqui à Jovem Pan. Grande abraço, bom descanso, até a próxima, professor. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Uma honra poder partilhar com vocês.